essa parte mais introdutória dos, é, do funcionamento dos equipamentos, como que são gerados os íons, de toda a matéria, tanto de espectrometria de massas, quanto de infravermelho, de RMN, isso precisa de um pouco de dedicação para entender, tá? Mas o principal da matéria é a interpretação dos, dos espectros. Então eu vou passar mais um pouco de informação aqui sobre massas para fragmentação e, e aí hoje não dá tempo, mas temos que começar a RMN, que vou falar, na minha opinião, é a técnica mais potente para dar informação da estrutura da molécula. Bom, então, gente, quando a gente fala em espectrometria de massa, eu mostrei o espectro de RMN para vocês, o espectro de massas, eles diferem um pouco de acordo com a técnica, mas em geral ele mostra, principalmente os espectrômetros de baixa resolução, ele mostra informações sobre o pico base, sobre os fragmentos mais estáveis, o fragmento do, do íon molecular. Então, a partir dessas informações, nós temos certas características e padrões para certos grupos funcionais. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma letra de alquila. Nós vimos na aula anterior que os aletos de alquilo têm certas características isotópicas, então é muito fácil identificar se tem um átomo de halogênio. Tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho, até quando eu falei do átomo de halogênio. Por exemplo, principalmente aqui, ó, das abundâncias naturais. O isótopo do bromo, por exemplo, o isótopo 79, ele é 50,69% e o 81, 49,31%. Ou seja, se eu pegar um espectro de massas, esses isótopos 79 e 81 vão aparecer, mais a massa do restante da molécula. Tá? É isso que a gente quer dizer, só para recapitular. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui o cloro, eu tenho o íon, o pico molecular dele. Essa massa aqui está relacionada ao isótopo 35 e essa massa ao isótopo 37. O restante da molécula está aqui quase em 150. Eu vou desenhar essa molécula para mostrar para vocês. Bom, gente, identificar esses picos e essas proporções é extremamente importante. Para aquela molécula, por exemplo. Gente, esse é o ChemDraw. Eu não sei se eu falei para vocês já que ele está disponível de graça. Vocês podem pegar ele. Uma metila. Então, olha só. Quando eu pego e calculo a massa dessa molécula, eu tenho que a minha massa, em média, ela é 143. Olha só. Isso aqui é a média. Eu coloquei aqui nenhuma casa decimal. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Se eu tivesse um espectrômetro de massas que tivesse 5 casas depois da vírgula, a massa exata do primeiro isótopo seria 140, do mais abundante, seria 142,011854. Tá? Mas por que eu tenho essa diferença de massa exata para massa molecular? Porque a massa molecular é uma média de todos os isótopos da molécula. Então, eu vou tirar aqui, porque os espectrômetros geralmente a gente não tem essa resolução. Então, olha só, e o MZ aqui, ó.
Olha, a massa dessa molécula é 142. Vamos pegar o espectro lá. Eu tenho aqui, ó, 142, que seria relacionada a esse isótopo. E, acompanhado dele, eu tenho, ó, com 100%. Com 32%, eu tenho 143, que é aquele pico menor que tem o outro isótopo do cloro, tá? Em, se fosse bromo, ele é bem mais fácil de observar, tá? Quando tem halogênio, vai acontecer isso por conta das proporções isotópicas, tá? Mas isso eu já falei na aula anterior, então vamos falar um pouquinho aqui desse espectro aqui. Então, olha só, eu sei a molécula. Quando eu sei qual é a molécula, é muito fácil você chegar nos dados dela, tá? Nós vamos fazer de duas formas aqui na disciplina. Nós vamos ter o espectro e para chegar na molécula, ou nós vamos ter a molécula para atribuir as fragmentações do espectro. Então, quais seriam as fragmentações desses espectros aqui, gente? Olha só, como é um bromo, eu tenho sempre acompanhado, olha, 122, nessa molécula, 122 e 124. Toda vez que vocês verem um espectro que tenha duas unidades assim muito próximas, ó, relativo aos isótopos do bromo, tá? Vocês estão me escutando? Alguém fala alguma coisa para não garantir que Estamos está. escutando. Obrigado. Então, olha só, eu vou pegar aqui a ajuda do ChemDraw. Na aula dá para fazer isso mais fácil. Mas olha só, o que aconteceu? Eu tenho uma molécula. Qual que é a massa dessa molécula? Ó, eu vou até colar aqui. Ó. A massa exata dela seria 122, do isótopo mais. Então tem aqui, ó, MZ122. Só que ele não está nessa forma neutra. Está na forma carregada, porque ela recebeu um bombardeio. Em termos de massa, não vai fazer diferença, gente. Tá? Então, aqui no software, se eu desenhar assim ou assim, não vai ter problema. Então, como que eu começo a analisar? Olha, eu tenho que o MZ122 é o 100%, e olha só o 124, ele é 97,3% em relação ao 100%. Então, é isso que a gente observa aqui no espectro de massas. Olha, eu tenho 122, e do lado dele o 124, que é ligeiramente menor do que o 122, tá? Então isso faz com que a gente já tenha a ideia de que tem um bromo na molécula, tá? É muito comum isso, só que é muito comum se tem o bromo. Se não tem o bromo, é muito difícil você achar uma relação isotópica com diferença de 2, assim, de 2 picos, com esse sendo, aqui no caso não é 100%, mas imagine, se eu jogar isso aqui para 100%, o outro vai ser 97, alguma coisa desse íon aqui, tá? É isso que a gente, quando a gente fala de proporção, é sempre proporção relativa. Bom, Zé, então, oi. mandaram no chat aqui falando que tem muita gente que tá falando que tá pedindo para entrar na aula. Se você puder aceitar. O meu aqui, ele aceita automático. Deixa eu até. Ah, não está habilitado. Desculpa, gente. Cadê o negócio? Ah, entrar automaticamente. Tá me escutando? Sim. Cadê?
aqui. Bom, deixa eu sair do navegador. Parou de aceitar. Bom, se alguém estiver pedindo para entrar, vocês me avisem, tá? Voltando aqui para quem chegou agora. Então, quando eu estou falando de um espectro, olha a cara do espectro. Deixa eu voltar aqui um slide aqui, só para lembrar uma coisa para vocês. Esse, olha, lembra que eu falei pico base e íon molecular. Então, o íon molecular é a massa da molécula. E geralmente vai ser o íon com maior massa. Nem sempre aparece o íon molecular, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Então, se eu for analisar um grupo funcional, o aleto, eu vou procurar essas relações isotópicas. Aqui é o íon molecular, 122 e 124. Agora, quais são os outros picos? Esse aqui é um espectro de uma molécula simples e tem esses outros picos aqui. O que seriam essas fragmentações aqui? Então, buscar essas fragmentações para justificar essa molécula é o que nós fazemos na análise de massas, tá? Se fosse um espectro de alta resolução, ele já me daria a massa molecular da molécula. E isso, hoje em dia, por exemplo, a publicação de resultados em síntese orgânica ou até em química de produtos naturais, pessoal que trabalha com petróleo, é muito importante você saber quais são as moléculas e as suas massas moleculares exatas, tá? Vou botar só um pouquinho aqui para ver se vai entrar mais gente. Então vamos lá, voltando aqui no meu espectro. Então olha só, aquele MZ122 e 124, ó, isso indica a presença do átomo de bromo, tá? Eu tenho 123 em 3,2% e 125 em 3,2%. Ele mal vai aparecer no espectro, tá? Só se eu ampliar muito aquela área. Então isso está relacionado à fórmula molecular, tá? Então eu vou apagar isso daqui. Imagina aqui, ó. Então eu ionizei a molécula, tenho esse íon aqui. Como o átomo de halogênio, ele vai ionizar o elétron. Para ser ionizado, é mais fácil retirar um elétron do bromo do que do resto da molécula, tá? Mas e agora? Qual é o espectro? O que seria o 43, o 41 e o 27? Então, gente, muitas vezes a gente vai fazer isso na mão. Mas como para mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar uma ferramenta que vai ajudar vocês muito na interpretação, que tá vendo esse íconezinho aqui, ó? Fragmentation Tools. Vou clicar nele. Olha aqui, que interessante. Eu pego porções da molécula e vou quebrando, tá? Isso me ajuda muito a olhar para o espectro. Vou apagar isso aqui. Vou colocar só mais para cima aqui. Então, digamos aqui, ó. Lembrando, o detector só vai detectar os íons que estiverem carregados positivamente, tá? Então, gente, esse mais aqui, ó, ele pode estar de um lado da molécula ou do outro lado da molécula. Eu não vou fazer um mecanismo de fragmentação aqui, por exemplo, olha, para não ficar difícil. Mas se eu fosse fazer, imagine só que um elétron foi para o bromo e o outro elétron foi para a molécula, foi para o restante da molécula de carbono. Representando desta maneira, eu vou ficar um cátion radical no bromo e um radical no resto da molécula. Só que nós
vamos ver que se eu fizer isso, não vai ser de acordo com o que a gente está detectando lá. Então eu vou mostrar dessa maneira mesmo, aqui ó, para facilitar a vida de vocês. Depois a gente faz o mecanismo disso, tá? Ó, se eu fragmentar a molécula, tirando o bromo e tirando o restante da molécula, eu vou ter uma porção. 79. Escrevem aqui do jeito que está. 43 e 79. Tá vendo? Aí eu vou lá no espectro e vejo 43, que é o meu íon base, tá? Então, gente, esse 43 está relacionado ao seguinte, ao cátion radical, que eu não vou mostrar aqui. Ó, agora eu tenho que colocar assim, não está CH3, porque é um CH2, né? E vou colocar aqui uma carguinha mais. Então, aquele 43, ó, se vocês olharem aqui, ó, é o íon, olha, ele e o isótopo dele, o outro isótopo é 3,2%, então nem aparece. Então, volta aqui no espectro, ó, vou tentar projetar aqui, ó, olha, 43, 100% e pequenininho que o 44, tá? Então, não foi o cátion radical do bromo formado, mas e sim detectado esta porção da molécula que chegou até o detector. Tá? Aqui, ó, tem bromo. Notem, aqui já não tem bromo. Olha que informação interessante. Se tivesse bromo nesta porção da molécula, eu teria uma massa que é 97,3 daquela que está junto com o. E no caso que não daria nem a massa, porque o bromo é muito maior, né? O valor da massa. Deu para entender isso? Quando eu tenho moléculas maiores, eu tenho assim, as fragmentações, se tem bromo ou não, vai aparecer esse conjunto de M, M e M mais 2. Tá? Então, olha só. Relacionado a esse íon, eu tenho 43. Agora, o que seria os outros íons? Tá? Gente, entender o mecanismo de fragmentação é um negócio até meio obscuro às vezes. Para quem trabalha muito com massas, fica mais familiarizado a esses tipos de fragmentações. Para quem usa a técnica, fazendo do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, ajuda muito. Olha, então eu tenho 43, certo? Que é esse daqui que eu achei aqui ó, com vocês, tá? MZ43, tá? Mas eu tenho também lá um MZ41. Vou copiar aqui. O que seria esse MZ41? Então, olha só, seriam 2 unidades de massas a menos, certo? Eu não tenho 2 hidrogênios aqui? Então, imagine que formou uma dupla nessa espécie e, olha, quando eu pego 2 hidrogênios, daqui para cá, ó, vou ter que colocar uma flecha, vamos dizer assim, ele perdeu uma molécula de menos H2. Então, perdeu uma molécula de hidrogênio. Ó. Aqui, menos H2. Então, formou este íon, que é o 41. Isso é muito comum, perder hidrogênio também. Uma molécula de hidrogênio que é muito estável e
Então, para alcanos, isso acontece. Ó, do 43 foi para o 41. Tá? E agora, do 41 para o 27, o que seria? Eu tenho que, ó, vou fazer uma quebra aqui, uma fragmentação. Ó, se eu cortar aqui, ó, 26 e CH3 metila, tá? Só que no caso, às vezes, perder esse CH3 não sai na forma do CH3, mas sai na forma de um cátion radical que, ó, vou tentar mostrar, tentar representar aqui, ó. Mas que coisa, gente. Aqui, ó, uma espécie com 3 hidrogênios. 1, 2, 3, tá? Bom, como isso acontece, não vou entrar em detalhe, mas eu tenho aqui os fragmentos possíveis para essa molécula, tá? Então, gente, a análise de um espectro de massas se dá dessa forma. Você tem que justificar os principais picos. Muitas vezes, quanto vai aumentando a complexidade, eu não consigo ficar mostrando todos. Mas, principalmente o íon molecular, se ele estiver presente, e o pico base, esses tem que mostrar. Quando eu tenho a molécula, isso fica mais simples. Quando eu não tenho, eu vou ter que propor as fragmentações e chegar na molécula. Vamos pegar esse caso aqui, ó, tá? Agora, olha aqui, do aleto primário para o aleto secundário, já dá diferença. Então vamos ver qual é essa diferença aqui, ó, neste cloreto 2-cloropropano, tá? Então, essa é a minha molécula. Íon 78, 100%, em relação a ele, o 80, 32%. Olha, 78 e 80. Olha que interessante. 63 e 65. Esta fragmentação do íon molecular para essa daqui, tem cloro ou não tem? Ó, eu não vou deixar carregado, tá, gente? Porque não faz diferença eu deixar o íon carregado ou não. É mais certo, é lógico, mas aqui, ó, não tem. Alguém quer falar? Zé, parece que tem mais gente querendo entrar. O meu auto-aceitar aqui, eu não sei o que aconteceu, porque eu não preciso estar na tela, mas ele desapareceu aqui, o íconezinho, que é esse daqui, ó. Entrar automaticamente? Sim. Bom, sei lá. Olha só, gente. A minha análise preliminar. Tenho esta molécula, que tem massa 78. E se eu olhar o espectro, nós vamos fazer assim, certo? Isso é o tamanho. Mas que porcaria.
Pera aí, gente. Essas coisas vão aparecer tudo nos vídeos. Aí. Então tá aqui, ó. 78 e 80, certo? Aí eu tenho aqui, ó, 61, 2, 63 e 65. Isso. Isso. Então, o que aconteceu para sair deste íon que está 78 para esses dois aqui, ó? De cara, eu vendo as proporções, eu sei que tem cloro. Então, eu vou... Ó, uma coisa também. Se você tem desconfiança de que tem uma cadeia carbônica, e na maior parte das moléculas tem a cadeia carbônica, vamos fazer um cálculo aqui de cabeça. Vou até colocar assim. Alguém pega a calculadora aí e faz, ó. 78 menos 63. Quanto é que vai dar? 15. 15. O que tem massa 15 na molécula? CH3? CH3. Então, isso é muito comum acontecer. Você pegar o íon molecular e diminuir do outro íon que você quer saber. Aí vocês vão ver que é um grupo CH3. Ó. Como ele não perdeu cloro, essa informação já mostra que ó, não perdi o cloro, mas perdi 15, é o CH3. Tá? Então façam isso. Ó. Por exemplo, aí você vai pegar 63 menos 43, quanto que dá? 20. De 63 para 43, 20. Uai, é. Sim. Bom, já vou chegar nisso daí. Ó, então vamos falar primeiro aqui. Aqui, olha a fragmentação, 63 e 43, certo? Ok? Ó, é o que eu queria falar, eu era errado mesmo. 63, então, daqui para cá, eu estou perdendo um fragmento que de metila, tá? Então, continua esse daqui, vamos dizer assim, ó. Tá aqui. Você tem que tirar o mais. Tá. Aqui. E aí eu formei um cátion radical dessa espécie aqui, ó. Deixa eu só tirar o hidrogênio aqui. Que é o íon 63, tá? Entretanto, quem seria o 43? O 43 não vai ser um cátion radical vindo do 63. Então, olha só. De 78 menos 63 dá 15, certo? 63 para 43 dá 20. Então, isso indica que o seguinte, o 78... Alguém faz 78 menos 43? 35. O que é a massa 35? Claro. Cloro. Viu? Então, este íon aqui vem do íon molecular e este íon aqui também vem do íon molecular, não vem desta fragmentação, tá? Ou, às vezes, é isso mesmo, tá? Então, fragmentou um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Muitas vezes acontece isso, ó, por exemplo, fragmenta para o íon molecular, para o pico base, que é o mais estável, e depois vai fragmentando, tá? Mas neste caso aqui, que a massa
é maior do que o do pico base, então necessariamente veio da fragmentação do íon molecular, tá? Então, o que aconteceu ali? Eu tenho que o íon molecular ele fragmentou para, vamos dizer assim, o íon. Tome cuidado com isso, tá, gente? Porque o software ele fica colocando a valência. Tem como tirar isso, mas ó, eu tenho o 43 e o 35, tá? 43, aqui esse maior. Aí lembra da fragmentação anterior? 43 e 41? Olha, mesmo sendo primário e secundário, as fragmentações levam a mesmo padrão. Então olha que interessante. E se vocês olharem aqui, esse daqui é o 27, ó, 43, 41 e 27. Ou seja, se eu tenho uma porção da molécula que tem 3 carbonos, ela fragmenta perdendo hidrogênio e depois ela fragmenta perdendo outro CH3, tá? Então, mesmo sendo diferente, já tem um padrão de fragmentação que é relacionado ao quê? A alcanos. Então, os alcanos eles fragmentam dessa maneira. Aí, se você tem alcanos maiores, nós vamos ver muitas vezes esse tipo de fragmentação. É lógico, se a molécula tem 4 carbonos, ela vai ter uma fragmentação, seria o 43 mais 15, tá? E aí o 43 mais 15 menos 2, para dar esse menor, e depois menos 15. Entendeu esse padrão, gente? Bom, vamos pegar essa molécula agora aqui, que é um éter. Mudei agora completamente a estrutura da molécula. Então, assim, eu não sei. Ó, eu não fiz, eu nem olhei ela antes. Então, nós vamos fazer tudo junto aqui, tá, gente? Olha que interessante. 43 e 41. Tá aqui de novo. Isso é relacionado a quantos carbonos? Que a gente conhece do anterior. 3 carbonos. Bom, mas vamos começar do zero. Tá dando para entender, gente? Eu vou aumentar aqui, colocar mais slides, mais páginas. Vamos lá. Vou desenhar aquela molécula. Ó, essa molécula tem massa 116, tá? Então a massa dela, a massa exata aqui é 116, o MZ 116. Se eu pego o espectro dela, que eu vou copiar aqui. Ó, aqui é 116, certo? De cara, o que é 116 menos 101? Um grupo CH3. 15, um grupo CH3. Tá, gente? Então, olha só. Agora, qual CH3 é, gente? Não sei. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Então,
Qual que é o elétron? Ó, vou fazer assim. Qual que é o elétron que é mais fácil de ser removido? São os de maior energia que estão no oxigênio. Então, eu vou colocar assim, ó. Vou dizer mais. Opa, tira esse hidrogênio. Massa não dá. Então, ó, fragmentou, deu o primeiro 116, tá? Então, agora, vai perder uma molécula de CH3. Eu vou colocar esse daqui, ó, porque é da cadeia linear maior, tá? Então, deu ó, o íon 101 e o íon 101, que é esse daqui. O próximo íon é o 87, tá? Vamos fazer outro cálculo. Pega o íon molecular, 116, menos, deixa eu colocar aqui, 116, 101, 87, 57. Ó, 116, 101, 87, 57. E o mais importante, que é o íon base, que é 43 e 41, né? Bom, gente, quanto que é 116 menos 87? 29. 29. 29 é um número interessante. Por quê? Alguém sabe me dizer? Grupo etila, tá? Então, essa fragmentação, primeiro, vai perder um, um grupo CH3, e a outra fragmentação vai perder aqui, ó, 29 e 87, tá? Então vai perder etila. Não necessariamente perdeu aqui e vai perder, ele perde direto daqui, tá? Bom, então, gente, ó, dica, pega o íon molecular, faz menos o próximo íon. Deu 15, CH3. 1 ao segundo, deu 29, então etila. Então eu sei que tem CH3 e CH2, não necessariamente que no grupo terbutil, tá? Bom, vamos tentar agora descobrir. Ó, então o íon, ele tem primeiro esse íon molecular, o íon sem o grupo CH3 e sem o grupo etila, tá? Agora, e 57? A gente pode fazer da seguinte forma. 116 menos 57. Alguém faz para mim aí. 59. 59. Então, olha só. Quando do lado do grupo funcional, é muito fácil de observar isso, tá? Olha só. Quando eu fragmento, eu perdi o CH3, o CH2, e agora eu vou perder toda essa porção da molécula aqui, ó, que é do lado do grupo funcional. Então, este íon 59 vem da quebra da ligação nesta posição aqui, ó, tá? Formação desse íon. Não, o 57, formação deste íon aqui, ó, dessa porção, tá? E eu não tenho o 59. Então, outra coisa que eu já comentei. Quando quebra, a molécula quebrando em dois, um lado vai ser o cátion radical, que vai ser detectado, e o outro não vai ser. Notem, eu detecto o 57, mas eu não detecto o 59, tá?
Então, eu vou perdendo pedaços da molécula. Mas o mais importante é o 43. Lá da análise anterior, o 43 não era um grupo propil? Olha aqui, ó. 43 aqui, ó. O 43 não perde um hidrogênio formando uma dupla? 41. E depois o 27? Neste caso, o 27 não apareceu. Porque às vezes a fragmentação, ocorreram outras fragmentações que não formou o íon 27, tá? Mas eu já tenho esse padrão. Então, olha só, gente. A molécula vai quebrando em pedaços menores e principalmente do lado do grupo funcional. Olha, quando quebrou aqui, formou 57, e quando quebrou aqui, o 43, tá? Então, este íon aqui, o 43, ele foi mais formado porque gerou uma espécie aqui radicalar mais estável até para a molécula. Deu para entender todos os picos dessa, gente? Sim. Com a ajuda desse software, ajuda bem, tá? E nos livros tem bastante coisa tabelada. Vamos para o próximo exemplo. Vocês estão vendo que fazer exercícios faz com que a gente consiga entender melhor as fragmentações e as técnicas. E isso vai montando na nossa cabeça. Olha, nós utilizamos um aleto, agora vamos para um álcool. Gente, apesar do álcool, a gente tem que sempre lembrar na cadeia carbônica. A cadeia carbônica, muitas vezes, vai ter fragmentações muito parecidas. Por quê? Porque você forma um primeiro grupo funcional e depois você perde um pedaço da molécula, e se a molécula tiver a cadeia carbônica, ela vai fragmentar de maneira igual se tiver só carbono, tá? Ó, 87, 84, 69. Vamos desenhar essa molécula lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Então eu tenho lá 102. Ô professor, cadê o maldito 102? Já, como eu falei para vocês, não são todos os íons a, o, o íon molecular que aparece, tá? Então, por conta da forte energia, ele antes de chegar no detector já fragmentou. Então, ó, não chegou nada, ou chegou muito pouco. Então, olha, o espectro para essa molécula não tem um íon molecular, tá? Então começa. Já não tenho isso daqui lá. Agora, bom, não tenho um íon molecular, mas eu tenho esse pico 87. O que seria 87 menos 102? 15. Olha, de novo o 15 nos perseguindo. Então, agora, é um 15. Da onde? De um CH3 ou daqui, ó? Ó, o OH é 17, que é diferente de 15. Alguém quer falar, gente? Tem um chiado. Ninguém quer entrar. Peraí que tá tocando meu celular, gente. Eu vou desligar aqui. Vocês são mais importantes. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Então olha só. Eu tenho 87 e 84. 87 é menos CH3. Certo? Ó,
Perdeu CH3, 87. Beleza? Achamos o primeiro. E o 85? Olha que legal. Faz para mim 102 menos 84. 18. O que tem massa 18, gente? Água? Água. Water. Quando eu tenho massa 18, eu já sei que é característico de fragmentação do quê? De álcool. Ou seja, formou uma molécula de água, tá? Vai pegar, vamos dizer assim, ó, que esta molécula, aqui, ó, vou até deixar aqui, ó, fragmentou, perdendo 15. Ah, esse 15 também pode ser desse lado aqui, tá, gente? Bom, eu não vou poder afirmar aqui agora para vocês. Mas, bom, vamos tirar desse lado aqui, porque geralmente do lado do grupo funcional formam espécies mais estáveis, que estabilizam a carga, tá? Por conta da conjugação com os elétrons da hidroxila. Agora, se eu pego aqui, ó, fragmento, vou tirar aqui, ó, vai sair a água, mas a água teve que retirar um, um hidrogênio, ó, ela saiu. Não, acho que é sem dupla. Levando um hidrogênio daqui, tá? Então aqui, ó, eu tenho CH3 na extremidade, aqui eu teria o CH2, certo? Então, só que aqui eu não tenho CH2, eu vou ter o CH. Uma carga positiva, que é o íon 85, tá? Opa, não, é com dupla mesmo. Não, peraí, tem uma coisa errada aqui. Peraí, o que eu fiz aqui? Hidrogênio. Bom, enfim, gente, se eu colocar aqui ué, só um 85, tá certo? Se eu peguei 84. Ó, então, essa água vai sair com um hidrogênio que estava. Vai sair capturando um hidrogênio e formando o íon 85, tá? Então, eu tenho. Se vocês fizerem simplesmente tem um mecanismo certinho para isso, tá, gente? Ó, aqui fica, só que não sai na forma do 18. Seria, a gente chama de perdeu água, tá? Voltando aqui. Então, olha só. Moléculas que têm hidroxila, álcoois, vão perder água e vão perder metila, tá? Duas fragmentações características, tá? Então, não é a fragmentação 87 que virou 84, e sim coisas diferentes. Vamos agora tentar achar a 45 e a 69. Tá. Olha só. Vamos pegar a molécula aqui inteira. 102. 102 menos menos 69. Vai dar quanto? 33.
33. Então, olha só, não é 29, que seriam duas metilas, né? Vamos pegar aqui, ó. 29. Então, 73, 69. Não é essa fragmentação. Então, que é uma que eu buscaria de cara. Se eu pegar nesta posição, do lado do grupo funcional, também não é, certo? Por que eu não estou encontrando esta fragmentação aqui? Porque, gente, eu estou pegando a molécula inteira. Como eu já não tenho íon molecular, quer dizer que ela já fragmentou. Então, vamos pegar ó, essa fragmentação aqui, ó, que é 85, e vou tentar fragmentar a partir dela. Também, não estou achando este 69. Mas se eu pegar a partir desta fragmentação, que é 87, que eu tenho oxigênio, vamos achar. Olha só, essa daqui, ó, 70. Tá vendo? Se eu pegar este íon, ó, ele está na forma do cátion radical. Uma fragmentação que forma muito, depois que forma, é a formação de perda de hidrogênio. Lembra? É, na verdade, 84, gente. Tá certo. É, sem um hidrogênio aqui, tá? Mas, peraí. Isso, tá certo. Desculpa, eu tinha feito errado, tá? É essa daqui, ó, 84. Agora, a partir dessa 84, eu vou perder, provavelmente, uma metila, só que na forma do CH4, um dos hidrogênios vai ser transferido para a molécula. Ó, tá vendo o íon 69 aqui? Então, olha, a partir deste íon 84, formou o íon 69, tá? E o 45? Se eu pegar vamos procurar ele. Ó, o íon 45 ele foi formado até antes da fragmentação. Por quê? Do lado do grupo funcional, eu não vou, eu não tenho que pegar um e partindo do outro. Eu tenho que ir procurando, gente, tá? E ele é o mais estável. Então, a partir dele vão gerar ou podem gerar outros. Mas na vizinhança do grupo funcional, olha, nós vimos que perdeu a metila, formou o 87 e quebrou do outro lado, formando o íon 45, são as principais. Ó, o 102 não apareceu, perdi CH3, 87. Perdi do outro lado, 45. Do perdeu água, 84. Do 84, perdeu mais um
fragmento, uma metila. Metila não etila. Uma metila. Tá? Então, eu vou gerando todas essas fragmentações. E aí eu tenho que ir encontrando. Tá? E tem informações no livro que nos ajudam isso. Ó, fragmentação de álcool, como é que ocorre? Fragmentação de carbonila, que nós vamos ver agora. Fragmentação de éter. Bom, vamos só fazer esse daqui, que aí o restante da aula, gente, eu vou gravar, tá? Então, olha só. Vamos para uma cetona. Cetona tem alguns fragmentos interessantes. Primeiro, vou desenhar a molécula. Então, tenho lá, desenhei. Tem o meu íon molecular, 86, beleza. 86 menos 71, por favor. Já de cara dá para saber. 15. Então, vai perder uma metila. Então, gente, olha, perder a metila do lado do grupo funcional. Ó, 71, certo? Mas se eu desenhar a molécula, vocês vão ver no livro, da seguinte maneira. Que se muitas vezes forma isso. Tá? Então, assim, é fácil aqui eu pegar e falar que quebrou aqui, ó. 71 e 15. Tá? Mas na realidade, o íon acílium, o grupo acila, o íon acílium, ele é formado do não só perdometilo, mas como formou um íon que é mais estável desta forma, não nesta forma que eu estou representando aqui, tá? Utilizar o software aqui, ele gera um pouco, ele pode te gerar informações, ele pode te ajudar a chegar na informação mais fácil. Entretanto, às vezes não vai te dar a resposta que seria qual é o fragmento formado, tá? Então, olha só, formou esse fragmento, que é o 71. Então, eu já descobri qual que é o primeiro fragmento. De 71 para 58, ou de 86 para 58. Faz os dois para mim. 71 para 58 dá 13. Uhum. E o outro dá 28. Olha só, gente, 13. 13 é um carbono mais um hidrogênio. Será que ele vai perder um carbono mais um hidrogênio? Então, de cara, eu já tenho uma informação aqui, ó, não vai ser do 71 para o 58. Vai ser provavelmente do 86. Quanto mesmo? 28. 28. Ó, 28. Se eu considerar 15, vamos pegar aqui, ó. É esse aqui, o que eu ia falar para vocês, olha. 13 seria um carbono mais um hidrogênio. Mais 16 do oxigênio dá quanto? Na verdade, aqui vamos ver aqui, ó, carbono mais oxigênio, que dá esse íon 28, tá? E, oi, Mas esse daí não é o íon que é 71? Esse que você acabou de fragmentar? ó, sim, ó, é, na verdade é. Então, olha só, posso fazer confusão. Eu posso pegar direto dele, ó, vamos ver se direto do íon. É que eu me confundi aqui.
eu estava relacionando a ele perder 13 carbono. Peraí, deixa eu sair da confusão aqui. Ó. 71 menos 58 dá? Calma. 71 menos 13. 58 dá 13. Então, ó, Isso. eu tenho que achar o quê? O íon 58, certo? Uhum. Então, da onde está o 58? Ó, aqui eu tenho 71. Se eu perder aqui, eu não tenho 58, tá? Tenho 28, na verdade. Tá vendo? Eu não tenho nenhum íon a partir desse. Aonde está o 58? Ó, tá vendo? 57, 58. Quando eu fizer o mecanismo de fragmentação, eu vou chegar nesse. É porque eu tenho um hidrogênio que transfere para a molécula. Existe um mecanismo chamado de mecanismo de Mac-Lafferty, tá? Que eu ia falar depois para vocês. Cetonas fazem esse mecanismo de Mac-Lafferty, tá? Então, olha só. Não vai dar tempo de falar hoje, mas ó, o íon 58 vem dessa porção aqui, ó, de formação de uma espécie. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um hidrogênio aqui, ó. Aqui, se eu colocar CO2, isso, vou colocar aqui. Imagine que formou esse íon 58 protonado, tá? Isso ocorre porque tem o hidrogênio nesta posição aqui, ó. Se não me engano, na posição gama, esse par de elétrons pega o hidrogênio, vem, forma uma dupla aqui e libera essa porção da molécula, tá? Isso é chamado de mecanismo de Mac-Lafferty. Eu pensei que não ia chegar nesse hoje porque ele está mais aqui, ó. É arranjo de Mac-Lafferty, tá? É um parecido, tem de cetona e tem de aromático, mas isso eu vou explicar depois, tá? Então, em cetonas, esse par de elétrons pega esse hidrogênio, captura e vem e fragmenta de uma outra forma, formando esse íon 58, tá? Deixa eu voltar aqui para a molécula original. Então, o íon 58 é formado desta porção da molécula. O 43, gente, lembra do 43? Ele aparece aqui de novo. Cadê? 43 tem o 41, só que aqui não formou tanto o 41. Ó, 43 e 41. A proporção não tá a mesma, tá? Isso depende também da molécula, tá, gente? Mas eu posso afirmar que o 43 vem da formação de 3 carbonos. Mas também tem dessa fragmentação aqui, ó. Agora, qual que você escolheria? Eu escolheria a formação deste íon aqui, que é o íon acílium. Por qual razão que eu escolheria esse 43, e não o 43 desta porção aqui? Porque é íon. Por conta da proporção, gente. Quando eu formo o 43 só de da molécula carbônica, que eu mostrei aqui em cima, quer ver? Ó, não. Aqui, ó, este
Não, não é esse 43. Aqui, ó. Este 43, ele está relacionado a esse e a formação desse, tá? Desses dois. Quando eu tenho a formação deste 43 aqui, ó, eu não tenho uma fragmentação do perdendo hidrogênio. Então, olha só, a relação 43-41 é diferente da relação 43-41 aqui, por exemplo. E aqui, ó. Tá vendo? Está muito mais próximo. Aqui eu posso falar que tem mais de uma formação, né? Porque ele pode formar duas vezes. E aqui, ó, eu não tenho o 41 é muito pequeno. Então, provavelmente é a formação deste íon. Lembra? Olha só, do lado do grupo funcional, as fragmentações são mais são formadas mais facilmente. Então, se eu pegar esse espectro, o 71 e o 43 são os principais. Ó, por quê? Porque são do lado do grupo funcional. 71 e 43, tá? E o 58 relacionado ao rearranjo de, provavelmente, o rearranjo de McLafferty, tá? Então, gente, tentando entender, deixa eu parar aqui a apresentação, e tentando entender os espectros. Deu para parar de gravar para não ficar muito grande, tá?